Eles representam apenas 1% da população do Brasil, mas têm a segunda maior concentração de renda do mundo. Estamos falando dos super ricos. Os dados importantes são do relatório da ONU, Organização das Nações Unidas, e mostram que o nosso país só fica atrás do Catar, um país árabe conhecido como uma das maiores economias do planeta. E o que na prática estes números revelam? O Brasil nunca esteve tão desigual. É o maior índice dos últimos 30 anos, de acordo com o levantamento da FGV. Os brasileiros mais ricos concentram 28,3% da renda total do país. Além disso, o ticket médio desse seleto grupo aumentou mais de 10% nos últimos anos. Por outro lado, a fome, falta de saneamento, educação ineficiente e saúde precária atingem mais de 23 milhões de brasileiros, que chegam a ganhar até R$ 233 por mês. E para discutir este tema, estão aqui comigo no estúdio Carmela Zigoni, que é doutora em Antropologia Social e assessora política do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos. E também Rafael Mesquita, que é advogado de Direito Penal e de Direitos Humanos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no fórum. Doutora Carmela, esses índices mostram que a desigualdade no país ela acontece em vários níveis e acaba tornando o Brasil um local difícil de se viver? Sim. Ainda que esse seja um fenômeno global, né, a concentração de riqueza e de renda está acontecendo em todos os lugares do mundo, né? Isso é um fenômeno histórico que a gente está vivendo e que a gente vai ter que enfrentar. No caso do Brasil, particularmente, isso é muito preocupante porque a gente vem de um histórico de desigualdade desde do período em que o Brasil se constitui. Né? Então, a população branca, por exemplo, no Brasil, ela sempre teve alguns privilégios em relação à população indígena e negra, né? Com esses mecanismos de concentração de renda, né, como a questão financeira, dos juros, dos bancos, etc., isso aprofunda essas desigualdades históricas que a gente tem no nosso país. Então, a gente tem que começar a pensar como que a gente vai enfrentar esse problema, porque é absurdo que a gente tenha pessoas tão ricas, né, e outras muitas vivendo abaixo da linha de pobreza, né? Pois é, doutor Rafael, e tem pessoas vivendo com R$ 233 por mês. Com isso, educação, saúde, saneamento, tudo fica prejudicado. A gente pode dizer que essa desigualdade acaba produzindo uma violação de direitos constantemente para essa parcela da população? Sem dúvida alguma. Eu agradeço pelo convite, poder estar aqui com a doutora Carmela, compartilhando e debatendo sobre um tema que é tão caro para toda a sociedade brasileira. Dados recentes do Ministério da Cidadania apontam que mais de 13 milhões de brasileiros vivem em situação de extrema pobreza. E é nítido que esse quadro de injustiça social viola por demais a nossa Constituição Federal. A Constituição Federal estabelece como vetor a dignidade da pessoa humana. E a partir do momento que o Estado não consegue fornecer às pessoas esse direito, que o Estado não consegue garantir eficácia aos direitos sociais que visam promover essa igualdade material, essa equidade, eu tenho, sem sombra de dúvidas, uma grave violação à Constituição e aos direitos fundamentais. E aí, o que fazer? Porque a gente sabe que muita gente recorre ao judiciário para conseguir tratamentos de saúde, por exemplo, mas o Estado também não tem tanta condição de ficar bancando tudo que é preciso com toda essa desigualdade. O que fazer para garantir os direitos mínimos? Perfeito. A judicialização de políticas públicas e direitos sociais se tornou muito comum. Isso é um fato. A doutrina discute se, de um lado, o Estado passa a argumentar que não pode garantir o direito à saúde, por exemplo, a todos, em face da reserva do possível. De outro lado, a dignidade da pessoa humana exige que o Estado forneça o mínimo existencial. Hoje, o que prevalece no Poder Judiciário é que, em que pese a reserva do possível, ou seja, o gasto deve estar previsto no orçamento, cumpre ao Estado garantir esse mínimo existencial. Cumpre ao Estado, por meio de políticas públicas, garantir que cada pessoa possa ter uma existência digna, ainda que minimamente. Enquanto a gente pode esperar continuar havendo essa judicialização? Sem dúvida alguma. É importante destacar que não é função precípua do judiciário garantir eficácia a esses direitos sociais, como o direito à saúde. O judiciário ele passa a atuar quando há, de certa forma,
uma falta na atuação do Legislativo e do Executivo. Então, gostaria de fazer um complemento no sentido de que a judicialização ela é uma ferramenta importante, né? Deve ser garantida para o cidadão, mas ela também tem um custo para a sociedade, né? O sistema também é público, né? Então, nós acreditamos que é preciso que, antes disso, o Estado garanta os direitos previstos na Constituição e o que está previsto também em todos os sistemas de políticas públicas que já foram desenhados, inclusive, com participação social, né? Então, nós fazemos uma forte crítica à política de austeridade, por exemplo, porque ela corta orçamento de política pública, mas não mexe na receita. A taxação de grandes fortunas e a reforma fiscal seria o começo de uma saída aí, doutor Rafael? Sem dúvida alguma. Essa reforma fiscal tão almejada já de longa data e essa tributação às grandes fortunas seria uma alternativa viável. Mas eu gostaria só de destacar que hoje a doutrina moderna aponta que o problema da falta de efetividade de direitos sociais e da falta de executoriedade de políticas públicas não se dá primordialmente por conta da falta ou do déficit de arrecadação, mas sim por conta da falta de gestão e executoriedade pífia dessas políticas que outrora foram planejadas. Então é importante, sim, reformular, tratar dessa reforma fiscal, buscar essa taxação de grandes fortunas, mas voltar os olhos também para a gestão dos recursos públicos que são destinados à execução dessas políticas públicas. Pois é, a gente está falando das políticas públicas aqui. Os programas sociais eles já foram responsáveis por tirar grande parte da população da linha abaixo da pobreza ali. Hoje é um sistema falido que precisa melhorar, doutora Carmela? Eu acredito que a política pública ela sempre precisa melhorar, né? Eu concordo com o Rafael no sentido de que a gestão pública ela precisa de monitoramento e avaliação sistemáticos. Para isso também é preciso de investimento no Estado. Você tem que ter servidor público trabalhando, você tem que ter os equipamentos. Muitas vezes você tem um orçamento para uma política e você não consegue executar esse recurso porque não tem estrutura, não tem gente, né, para colocar essa política funcionando. Então, nesse sentido, nós concordamos. Eu acho que a política pública ela vai se desenvolvendo, ela tem uma vida e existe uma institucionalidade para que esse aperfeiçoamento aconteça. Então, você tem de um lado o gestor, mas você tem a participação social, que se dá por meio dos conselhos, das conferências. O controle social da população é muito importante, né? Então, mais povo dentro do Estado, né? Mais institucionalidade para que a população consiga fazer o controle social da política pública. E muitas vezes as pessoas reclamam, mas não vão lá participar, né? É preciso elas também procurarem fazerem esse movimento de busca para participar, né? Sim, é verdade. A gente tem, na Constituição, prevista a participação não só através do voto, né? Mas através desses outros espaços coletivos de participação e controle social, como os conselhos, as conferências, audiências públicas. Nós temos também mecanismo até de plebiscito e enfim, nós podemos acionar esses outros mecanismos de participação. Mas a população, ela também quer participação direta, né? Hoje a gente tem tecnologia, como a internet, por exemplo, que possibilita você estar recebendo feedback, né, da população sobre aquela política pública, se ela atende ou se ela não atende e aonde ela pode melhorar. Em sala de aula, eu comento com os alunos acerca do posicionamento de certo sociólogo que menciona que o brasileiro tem por comportamento a terceirização de sua responsabilidade. Então, o brasileiro ainda confia que a responsabilidade de fiscalizar e executar é do Estado. Há essa dificuldade, de fato, de emancipar o brasileiro com relação à sua participação, à sua cidadania. E é importantíssimo que, inclusive nessa seara educacional, sejam desenvolvidas políticas públicas, resgatando essa cidadania do brasileiro no intuito de trazer a importância da sua participação. Confia-se muito no Ministério Público, confia-se muito no judiciário, confia-se muito na polícia, mas, na verdade, é necessário que o brasileiro assuma a condição de protagonista. Agora, muitas vezes o brasileiro se sente desanimado de participar quando ele vê o quão difícil é a falta de resultados. Comenta-se que o brasileiro aí padece dessa falta de sentimento constitucional e acaba perdendo as suas expectativas. Mas nós não podemos permitir que esse sentimento seja maior do que a certeza de que nós precisamos lutar para que o nosso país seja um país melhor.
A cidadania é isso, como a doutora bem mencionou, não é só votar, mas é votar, acompanhar, participar por meio de audiências públicas e diversos outros mecanismos previstos na Constituição. Bom, antes de encerrar esse bloco, eu quero discutir um programa social aqui com vocês, que é o Bolsa Família. Depois da divulgação desses dados, o governo estuda fazer uma reformulação. O que é necessário mudar, doutor Rafael? Olha, eu concordo com o que a doutora Carmela mencionou anteriormente, que as políticas públicas que outrora foram implementadas, visando dirimir essas injustiças sociais, melhorando a situação do vulnerável social, foram muito boas. Mas é fato que nem sempre o que foi bom ontem vai ser bom hoje. É necessário repensar, então, políticas públicas assistencialistas como a Bolsa Família. Foram políticas públicas boas, mas que hoje merecem uma reformulação, inclusive com relação à sua fiscalização. Aqui no Distrito Federal, dado recente aponta que 82 famílias têm renda per capita inferior a R$ 89,00 ao mês. É um valor ínfimo, é um valor muito baixo. E a Constituição assegura que o salário mínimo, por exemplo, deve servir para custear gastos com educação, saúde, transporte. Então, a partir do momento que a realidade fática destoa da previsão constitucional, é necessário repensar, então, as políticas públicas. Eu acho que tem um debate interessante nessa fala que você fez, que é se o Bolsa Família é assistencialista ou não. Acho que a gente não vai conseguir aprofundar isso agora, mas o fato é que o programa fazia parte de um sistema, que era o Sistema Único de Assistência Social. Então, ele era uma parte de uma política que foi pensada. Então, a transferência de renda, ela entra como uma coisa emergencial, porque as famílias estavam com fome, precisavam comer, e que com fome as pessoas não se organizam para participar também, né? Então, você entra com a emergência e aí você entra com o acesso aos serviços, os CRAS, né, que eram os Centros de Referência de Assistência Social, portas de entrada para outras políticas públicas, aí você entra com mais vagas nas universidades, então você combina várias políticas. O Bolsa Família sozinho e as condicionalidades, elas eram importantes por isso, porque sempre entendeu-se que o Bolsa Família não ia salvar aquela geração necessariamente, mas a geração dos filhos, né? Então, a condicionalidade de educação e de saúde vinha por causa disso, era uma política prevista como emergencial e de médio prazo e geracional, né? Tanto que nós saímos do mapa da fome da FAO recentemente, né? Então, a transferência de renda sozinha não resolve. É preciso ter educação, formação para a cidadania, conhecimento da Constituição. Eu creio que o brasileiro, às vezes, não vê o serviço acontecer, mas também não conhece seu direito, né? Não sabe o que buscar, né? Não sabe o que buscar. Então, nesse sentido, eu acho que... Porque alguns argumentam assim, mas as pessoas entraram no Bolsa Família e não saíram. Isso é uma inverdade. As pesquisas de avaliação que foram feitas demonstraram que muita gente saiu. E outras não saem porque são muito pobres, mas aquele filho está na escola, está recebendo atendimento de saúde e é dali que vai vir uma mudança na família. Bom, a gente vai conversar mais sobre isso daqui a pouquinho. Agora nós vamos a um rápido intervalo. Já estaremos de volta com mais Fórum para você. O Fórum já está de volta e hoje a gente fala sobre a desigualdade social no nosso país. Começamos este bloco chamando a atenção para o fato citado anteriormente, que o Brasil só fica atrás do Catar quando o assunto é concentração de renda. Doutora Carmela, num país com tanta pobreza, como é que essa fatia da população consegue e conseguiu alcançar uma renda tão alta? A gente tem um sistema tributário, né, para quem está assistindo, né? A nossa arrecadação em termos de impostos, ela se dá de uma forma regressiva. O que isso significa? Que os que ganham mais pagam menos impostos dos que ganham menos, proporcionalmente falando. A gente taxa muito pouco herança, riqueza, e então isso vai se reproduzindo. Então, quem ganha mais vai cada vez concentrando mais, adquirindo mais, e o que ganha menos não consegue sair.
Tem um dado interessante sobre a questão dos impostos indiretos, por exemplo, que é o pobre no Brasil, por exemplo, esse que ganha Bolsa Família, ele compromete 32% da renda dele com impostos indiretos, que é quando ele vai ao mercado comprar alguma coisa, comprar uma roupa para a família e tal. Então, 32% daqueles menos de R$700 por mês está indo para impostos indiretos. A faixa mais rica compromete 20% do que entra para a sua família com impostos indiretos. Então, esse tipo de mecanismo vai reproduzindo a desigualdade e vai concentrando a renda. Então, por isso que é necessário fazer um ajuste na forma como as pessoas estão pagando, né, e como está sendo arrecadado. Pois é, doutor Rafael, a gente já falou da reforma fiscal e também da taxação de altas fortunas. O que mais pode ser feito? Os direitos sociais, rotulados como direitos de segunda dimensão, eles visam essa equidade, essa igualdade material. Então, é somente por meio da educação, claro, a distribuição de renda é muito importante, pensar em uma reforma fiscal é muito importante, mas pensar também em implementar uma educação de qualidade, cultura, lazer, transporte, saúde, é fundamental. O ministro Marco Aurélio, certa feita, ao dissertar sobre a dignidade da pessoa humana, trouxe um conceito fantástico. Ele dizia que dignidade da pessoa humana é a capacidade que cada pessoa tem de se autodeterminar. Ou seja, eu, enquanto cidadão, posso escolher quem eu quero ser e o Estado deve promover condições de igualdade para que todos possam realizar esses anseios pessoais, profissionais, quaisquer que sejam. Então é necessário que haja essa preocupação maior. Pois é, esses dados que a gente está falando aqui da desigualdade acabam se refletindo no IDH, Índice de Desenvolvimento Urbano, e o Brasil está lá ocupando a posição 79. É um índice que chama atenção também, né, doutora Carmela? Sim, recentemente foi lançado o relatório do PNUD, né, sobre desigualdade, que mostra que em relação aos anos 90, o Brasil avançou muito e melhorou o seu IDH e caminhamos para que isso continue. Agora, se você está num processo, né, progressivo de distribuir renda, de acesso a direito e de repente você interrompe, a chance é de que a gente possa retroceder, né? Então, nós saímos do mapa da fome. Agora já está se falando novamente em fome no Brasil, né? Então, é preciso políticas que progressivamente você tenha o alcance do direito, como o Rafael falou, e depois da qualidade desse direito, né? Então, espero que continuemos caminhando para sair disso, mas o que com cortes nas políticas públicas, o que a gente visualiza é que talvez a gente ou estacione ou retroceda. E o senhor é otimista ou pessimista em relação a isso, doutor Rafael? Eu sou muito otimista. Eu acredito que sim, é necessário que os nossos representantes assumam esse compromisso. O compromisso de dar continuidade àquilo que vem funcionando, independente da transição de governo A ou B, mas é necessário pensar no bem maior do cidadão. Sou otimista porque acredito no potencial do brasileiro. O brasileiro é sim trabalhador, o brasileiro é aquele que acorda cedo, pega ônibus, gasta 2 horas para ir para o trabalho, dá o seu melhor, não falta. Esse é o verdadeiro brasileiro. E eu acredito sim nas nossas instituições. E os 3 poderes, de forma uníssona, atuarem perseguindo esse ideal da dignidade, atuarem ali em conjunto para a implementação dessas políticas públicas voltadas para os direitos sociais, nós conseguiremos sim resgatar a cidadania e emancipar aquele que hoje se encontra em vulnerabilidade social. E o que significa para o país estar lá nessa posição número 79 em relação ao IDH? Olha, quando nós observamos a nossa Constituição de 88, nós verificamos que é um ideal formoso e fantástico que compõe o bojo da nossa Carta Magna. Não obstante, esse dado revela que ainda há muito a ser trabalhado. Acredito sim que as políticas públicas possam trazer esse resgate. Posso fazer um complemento? Sim. Eu gostei muito disso que você falou, né, das condições de igualdade, porque quando a gente fala de desigualdade e que 1% do planeta, né, 1% da população do planeta detém metade da riqueza e do dinheiro, né, da outra, a gente está falando de uma desigualdade que impacta
essas premissas, né, desse pacto social democrático, equitativo, igualitário. Você ter super bilionários, super ricos, gera um poder que nós não sabemos muito bem como controlar, como legislar sobre ele, né? É preciso ter uma normatização sobre isso, né? O que eu estou querendo dizer é que é muito dinheiro, é muito poder na mão de poucas pessoas, né? Você vê, já tivemos períodos históricos muito piores em relação a desenvolvimento, infraestrutura, etc., e não havia tanta concentração. Então, o que essa concentração de riqueza nos diz em termos de futuro das nossas democracias, né? Muitas vezes os representantes estão legislando em prol desses interesses econômicos, né? Não em prol da população como um todo, né? Então, acho que é um fenômeno que, como eu disse no início, né? Ele é global, ele é histórico e nós precisamos estar atentos, né? Boaventura de Souza Santos, ele traz um conceito assim fantástico. Ele diz que o direito ele pode ser uma ferramenta de exclusão ou de emancipação, de inclusão. E o direito ele precisa ser pensado de forma a incluir essas pessoas que estão fora ou à margem desse contrato social. Eu sempre menciono nas minhas aulas e compartilho essa preocupação com os meus alunos de que hoje o protagonista do direito ele precisa estar preocupado com isso. O operador do direito precisa estar preocupado em emancipar aquelas pessoas que o procuram. O juiz, o poder judiciário, de forma geral, ele precisa estar atento a isso. Não é só uma sentença, não é só uma decisão. Mas o teor daquele texto pode promover essa emancipação ou a sua exclusão. Muda vidas, né? Exatamente. Eu costumo dizer que o ator do direito é como médico. Às vezes o seu cliente ou aquele que vai e bate as portas do Ministério Público ou do próprio magistrado, ele procura o Poder Judiciário como esperança. Como uma pessoa que vai ao médico e tudo que ela quer é um quadro clínico de esperança, de otimismo. E nós temos essa função de transmitir essa esperança, esse otimismo, não só de forma imaginária, mas trazendo à concretude os sonhos e esperanças daquela pessoa, garantindo essa eficácia aos direitos. Pois é, a gente sabe que essas pessoas têm o sonho e a esperança de diminuir, pelo menos que seja, essa desigualdade, né? Qual é a consequência disso na prática, doutora Carmela? O que isso traz? Traz mais violência? Porque a gente sabe que muita gente está ali vendo tanta riqueza concentrada e ele não consegue garantir a subsistência ali da própria família. Essa pergunta é muito interessante, né? Porque ela nos remete a essa questão do conflito social, né? Uma sociedade desigual como essa, fundada a partir de conflitos e que tenta, através da Constituição de 1988, refazer o pacto, então, né, democrático de caminhar para uma sociedade mais igualitária, portanto, menos conflituosa, quando ela se torna tão desigual, né? Ela, na verdade, não se torna, né? Uma continuidade da desigualdade, um aprofundamento dessa desigualdade. Certamente a violência aumenta, e não só a violência, mas os conflitos de valores mesmo, né? De solidariedade, né? De justiça social, porque vende-se uma ideia, principalmente na mídia, né? De que qualquer pessoa pode ser um bilionário, se ela se esforçar, se ela seguir as regras, e não é bem assim, né? Porque nem todos são herdeiros, nem todos começam do mesmo lugar, têm os mesmos acessos, e a tendência é que essa riqueza ela se reproduza dentro deste grupo dos 1% que nós estamos falando. Tem outros fatores para a gente pensar quando a gente fala de desigualdade. Bom, e a gente sabe que é um ciclo vicioso, né? Porque muita gente com R$ 233 por mês acaba tendo que escolher tanto o provedor da família quanto os filhos entre estudar e trabalhar, e muitas vezes acaba caindo no mundo do crime. Antes de encerrar esse programa aqui, o que a gente pode fazer para romper esse ciclo vicioso, doutor Rafael? É importante que a nossa legislação ela não funcione como um simulacro, como um engodo. A nossa legislação ela precisa sim corresponder aos anseios da sociedade e visar esse equilíbrio. Agora, é impressionante, algumas pessoas ainda acreditam que, mesmo em condições de desigualdade, como a doutora mencionou, só depende do trabalho da pessoa. Se a pessoa trabalhar, se a pessoa se dedicar, ela vai conseguir ascender socialmente e financeiramente. Na verdade, isso é possível sim,
Mas as pessoas que conseguem isso são pessoas que estão fora da curva, né? A grande verdade é que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de ascensão social. E isso é preocupante, porque o trabalho deveria propiciar isso e não propicia. O trabalho hoje não funciona como ferramenta de crescimento, de ascensão, de emancipação. Será que a nossa preocupação maior deve ser com o desemprego ou com a informalidade? Hoje, recentemente, o Brasil bateu um recorde de informalidade. Temos mais de 40 milhões que vivem em situação de informalidade. Então, assim, nós precisamos repensar diversos instrumentos, ter um olhar crítico sobre essas reformas que vão sendo propostas e enxergar a realidade de que, infelizmente, o nosso país ainda não propicia condições de igualdade para que todos possam concorrer. Para a senhora, doutora Carmela. Quando você fala da falta de opção, né, dessa pessoa que vive ali na extrema pobreza, acho que é bom a gente falar de quem que a gente está falando, né? A gente está falando dos territórios periféricos, negros, né, que não conseguiram, o poder público não conseguiu resolver essa questão. Acho que a gente precisa também falar francamente sobre a questão do tráfico de drogas, né? O dinheiro que é produzido com esse negócio, que é um negócio ilegal, que circula 200 bilhões de dólares por ano no planeta, é muito dinheiro. Esse dinheiro não fica nas periferias, ele não está ali voltando para essa população. Eles estão trabalhando num sistema ilegal e esse dinheiro sai dali e a gente não sabe para onde ele vai. Ou sabe, ele vai para os paraísos fiscais, algumas vezes cai um helicóptero, a gente fica sabendo de alguma coisa, né? Mas, assim, essa falta de opção, ela é uma falta de opção, mas ela é um serviço que está sendo prestado, né? É um trabalho mal remunerado, de risco, para o jovem da periferia, para o jovem negro. É a criminalização da pobreza, né, que a gente está vendo. E digo isso enquanto penalista, é que o direito que chega até a periferia é o direito penal. Exato. O direito social, que é aquele que propiciaria uma educação de qualidade, portas de emprego para essa juventude, ainda está bem distante. Que ele chegue então, né? Infelizmente, nosso tempo chegou ao final, a gente teria muito mais a discutir, mas o fórum fica por aqui. Muito obrigada, doutor Rafael, muito obrigada, doutora Carmela. Muito obrigada também a você que nos assiste. Você também pode acompanhar as notícias da TV Justiça nas nossas redes sociais, YouTube, TV Justiça Oficial e Twitter, @TV Justiça. Até o próximo programa. Tchau!